Bom, meus amores, continuando falando um pouquinho mais sobre isso, quando dá 1945, a população já não está nada satisfeita com essa ditadura que foi imposta por Getúlio Vargas e pelos militares. E a população está numa luta para que retornem com as eleições diretas, ou seja, que eles possam estar votando no seu presidente e com isso eles consigam ter os seus direitos de voz e a democracia respeitada. E alguns militares que ainda estavam no poder com Getúlio Vargas, vendo os conflitos existentes em vários municípios e estados do Brasil, acabam aí pressionando para que Getúlio renuncie o cargo. E aí Getúlio Vargas renuncia o cargo, nem um pouquinho aí a população satisfeita com o que ele fez quando instaura a ditadura e faz com que percamos o nosso direito à democracia. Ele renuncia a esse cargo e no mesmo ano nós temos uma eleição direta, ou seja, uma eleição onde a população pode estar ali escolhendo o seu presidente. E aí, nesse ano, quem assume e quem é eleito como presidente é Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, ele teve o início do seu governo em 1946. A gente vai lá na nossa página 144 do nosso livro de história. Vamos lá? E a gente vai conhecer alguns outros governos além da era Vargas. E aí o primeiro que a gente conhece é Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra começa a vivenciar um governo, principalmente pelos conflitos que já estavam existindo na era Vargas, pela imposição da ditadura, onde ele pretende vivenciar ali um pouco mais direcionado à população, visto que foram a população que escolheu ele a partir da eleição direta. No entanto, a população já estava marcada pela ditadura, já tinha muitos conflitos de descontentamento. Você tem a chegada de muitos benefícios no Brasil no período de Eurico Gaspar Dutra, mas que não atinge toda a população, principalmente os mais necessitados. Olha bem o que acontece. Os principais acontecimentos do período de Eurico Gaspar Dutra foram a promulgação de uma nova Constituição, visto que no último momento da era Vargas, no Estado Novo, você tem ele retirando a Constituição que foi construída, que foi promulgada no governo constitucional, e ele limita, coloca o poder sobre suas mãos e os militares que apoiam. Baseados em ideias democráticas, isso se restabeleceu a forma republicana de poder, com presidente, Senado e Câmara dos Deputados, além da garantia de eleições com voto universal e secreto e a participação das mulheres. Então você tem esse momento da República Populista, que é logo após a ditadura imposta por Vargas, a gente começa uma República Populista. O que é isso, tia? É uma república voltada para a população, Mas uma população que está cansada, visto que acabou de vivenciar uma ditadura. Então a primeira coisa que é realizada é uma nova Constituição, onde dá direito de voz, democracia ao povo. E a mulher que até então não votava, começa a votar. Começa também a ter sua voz ouvida. E aí ter o seu direito de escolha. E começa esse momento voltado para a população, por quê? Porque esse direito foi retirado há anos atrás. A criação da Petrobras, no governo Getúlio Vargas, já começa essa exploração do petróleo, a instalação da indústria automobilística no país e a construção da cidade de Brasília. A construção da cidade de Brasília ela vem sendo um governo de Juscelino Kubitschek, mas que vem acontecer também dentro desse momento da República Populista, que é essa república onde a gente tem o intuito de dar voz mais à população. Embora essas realizações tenham impulsionado o desenvolvimento econômico do país, elas não beneficiaram grande parte da população brasileira. Além disso, certos aspectos da ditadura permaneceram, como o poder destinado ao presidente e a submissão dos sindicatos ao Estado. O que quer dizer isso? Apesar de a gente ter vários acontecimentos em que tem ali como primazia colocar a população como prioridade, não é bem isso que acontece.
muitas coisas ainda ficam aí asseguradas a um presidente. E ainda há muitas submissões, mesmo com uma nova Constituição que visa a democracia. Mas, logicamente, se você vê entre a República Populista e esse último momento da era Vargas, onde é colocado, imposto uma ditadura, é muito melhor você ter uma Constituição que democraticamente dá direito à voz, te dá direitos trabalhistas, né, que a gente vai ver que retorna muitas das coisas que foram perdidas no momento de ditadura. Tanto aí que na sua página 145 você vê o retorno de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele retorna ao poder, eleito, tá? Eleito. Por quê? Porque muda o seu viés. Começa a fazer um partidarismo à população, começa a defender os direitos dessa população. Vamos ver um pouquinho? Getúlio Vargas voltou ao poder em 1951. Lembra que ele saiu em 1945. Dessa vez, eleito pelo povo, ou seja, ele foi escolhido a partir de eleições diretas. Mas uma grave crise política fez com que ele não terminasse o mandato. Então, ele retorna ao poder. Nesse período que ele retorna ao poder, muito da população que ainda não gostava muito dele simpatiza com Getúlio Vargas. Por quê? Porque neste mandato, dentro da República Populista, ele realmente faz um mandato voltado à população. Ele vivencia sua presidência voltado aos direitos populacionais. Prestes a ser novamente deposto do poder, Getúlio Vargas suicidou-se devido a essa crise política. Por quê? Porque isso não alegrou muitos daqueles que o apoiaram no primeiro momento, essa nova forma de política que ele estava adotando. E o que descontenta um lado, e ele se sente pressionado, e infelizmente esse acontecimento vem a ocorrer. O fato ocorreu em 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete. Ele deixou uma carta-testamento que gravou na memória do Brasil a frase: "Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história." Com essa carta, Getúlio conseguiu mudar radicalmente a opinião negativa que a população tinha a seu respeito. E aí, após esse acontecimento, a gente tem um outro momento, e aí a gente precisa de uma mudança no Brasil. Por quê? Porque a população está vendo que os seus direitos, ou aqueles que tentam lutar pelos seus direitos, estão, de certa forma, sendo pressionados por uma elite que sempre existiu. A gente sabe dessa divisão do Brasil. Se a gente olha os parâmetros hoje, ou seja, se a gente vê a vida da população como um todo, a gente percebe quanta diferença tem na vida dessa população, Infelizmente, isso vem de vários fatores que traz isso como uma consequência. É um dinheiro que não está sendo bem distribuído, são leis que não estão sendo realizadas, que não estão sendo cumpridas. E nós estamos falando dentro de uma república aqui que você vê várias mudanças na Constituição. Hoje não é respeitado, mas naquele período esses direitos estavam sendo construídos, estavam sendo elaborados, e muitos da elite social não gostavam de ver a população subindo e conquistando seu direito de voz, seus direitos trabalhistas. Por quê? Porque isso quer dizer que a população pode ter o risco, o risco pode aí melhorar, e para a elite, em muitos momentos isso não é favorável, a população ser uma conhecedora. Por isso estudar tem tanto valor, porque é a partir do estudo que vem o conhecimento, e é a partir do conhecimento que vem as transformações, E quando a gente estuda história, a gente percebe que muitas coisas mudaram, muitas coisas. A gente vê a presidência hoje, a gente tem críticas e elogios, seja qual governo for, Tem sempre dois viés, mas a gente percebe que tem uma história passada que também foi difícil, que não foi fácil, que a população também viveu suas crises, e cada dia vem tentando superar essas crises com o seu direito de voz e da democracia, E quando a gente fala sobre o Getúlio Kubitschek, que é o JK,
Você tem como lema desse presidente 50 anos em 5, ou seja, ele promete desenvolver o Brasil, um desenvolvimento que demoraria 50 anos em apenas 5 anos. É no governo de Getúlio Vargas que você tem a construção de Brasília, o que gera uma dívida externa para o Brasil, né? Para essa construção estar acontecendo. E aí, o objetivo dessa construção, no local que foi, que a gente já estudou sobre essa região, né? Estamos estudando, Centro-Oeste, vem ser escolhido propositalmente também para uma ocupação daquele lugar, visto que você está chegando indústrias no Brasil. É um período da República Populista onde as indústrias começam a se instalar no Brasil. Então, a gente tem o governo de Juscelino Kubitschek, que eu gostaria que depois vocês lessem com mais detalhes, e a renúncia de Jânio Quadros e a deposição de João Goulart, que também é um outro presidente. E aí, quando a gente fala desses presidentes, a gente precisa conhecer um pouquinho cada detalhe dessa presidência. Então, lembra um pouquinho de Getúlio Vargas, lembra um pouquinho de JK, dessa construção de Brasília, desse lema que ele tem de desenvolvimento em 5 anos, que poderia apenas ser feito em 5. Não foi bem assim, porque a construção de Brasília não trouxe apenas desenvolvimentos, teve sim a chegada das indústrias, mas teve também a chegada de dívidas, né? E aí logo depois é eleito Jânio Quadros. Vamos ver o que aconteceu um pouquinho com ele? Página 147. Eleito em 1960, Jânio Quadros governou o Brasil por 7 meses. Um governo pequeno, né? Em agosto de 1961, renunciou à presidência. Em sua carta renúncia, justificou-se apenas que forças terríveis o fizeram sair. O vice-presidente, João Goulart, assumiu seu lugar e tentou realizar reformas sociais e econômicas para resolver a difícil situação em que se encontrava o país. A política de João Goulart desagradava muitos setores da sociedade. A população pobre que não se beneficiava com o desenvolvimento industrial em curso mostrava-se cada vez mais revoltosa. As elites nacionais e internacionais que patrocinaram o desenvolvimento econômico desejavam que alguém contivesse essa população que ameaçava seus privilégios e sua estabilidade. Aproveitando-se desse insucesso do governo, os militares tiraram João Goulart da presidência e, em 31 de março de 1964, depuseram o presidente, por meio de um golpe, e assumiram o governo. Iniciou-se pela segunda vez no Brasil um período de ditadura. Bom, meus amores, quando a gente fala da renúncia de Jânio Quadros e a deposição de João Goulart, que era o vice-presidente Jânio Quadros, a gente já percebe que tem alguém pressionando. E aí, com a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart começa a fazer um governo visando a população. Só que isso não é muito aceito pela elite, porque a elite percebe que se a população continuar sendo ouvida, os privilégios que essa elite tem seriam perdidos. E aí eles não gostam nem um pouquinho disso. Eles começam a pressionar esse presidente, que no caso é João Goulart, a parar com essa voz da população, com essa melhora que ele visa, com esse governo virado à população. E começa um descontentamento. Por quê? Porque de um lado tem uma população revoltosa, uma população com diversas dificuldades, que não vem sumindo aos longos dos anos, infelizmente vem só aumentando. E do outro lado, uma elite revoltosa, pensando que se alguém administra, se alguém presidencia para essa população, eles podem perder os seus privilégios. Isso não é satisfeito. E aí eles começam essa pressão. Com isso, os militares, que já tinham assumido esse governo junto com Vargas no Estado Novo, novamente dão um golpe. Aí agora em João Goulart, o presidente não está aliado aos militares, como era o caso de Vargas. E aí João, ele perde o seu poder. Ele é retirado da presidência por esse golpe militar. E nós começamos a vivenciar
o segundo e mais forte momento da ditadura do Brasil. E nós vamos conversar sobre ela um pouquinho mais em outras aulas, tá bem? Bom, meus amores, a tia tentou fazer o mais rapidinho possível para vocês ficarem entendidos, não ficarem muito cansados. Leiam direitinho os textos, mas qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bem? É interessante que a gente conheça um pouquinho para a gente conhecer a história como um todo do momento republicano no Brasil, tá? Um beijão para vocês e fiquem com Deus. Até a próxima!